Olá, tudo bem? Luciana Cristina, sou idealizadora aí do projeto Mulher Luz da Bíblia. E nós estamos aqui, mais uma semana, mais uma sexta-feira, para a gente estar falando sobre mais uma mulher da Bíblia. E olha, ainda falta muita mulher ainda para a gente falar, mas vamos lá. Na semana passada eu falei sobre uma mulher que, no mínimo, era corajosa. Nós falamos de Joquebede, a mãe de Moisés. Quem se lembra dessa história? Se você não viu, ela está gravada, ela está lá na galeria do YouTube, é só você procurar lá Projeto Mulher Luz da Bíblia e vai estar lá o último vídeo da semana passada, né, que a gente colocou na semana passada, falando sobre Joquebede e sobre aquele ato de coragem, né, de pegar o seu filho e colocar num rio dentro de um cestinho. E aí a gente vê a mão, a poderosa mão de Deus conduzindo aquela criança ao seu destino. Você acredita que você também tem um destino dado por Deus? Pois é, tudo está no controle de Deus, amém? E aí, no decorrer dessa história de Joquebede, a irmã de Moisés, ela aparece, Miriam. E é sobre ela hoje que nós vamos falar. Vamos dar continuidade aí na família, não é mesmo? Miriam é irmã de Moisés e de Arão. Arão também é irmão de Moisés. E eu quero começar a falar aqui de Miriam. Ela aparece em vários trechos aqui, várias passagens, até porque ela acompanha Moisés ali naquele trajeto que o povo sai do Egito, né, e atravessa o mar, aquela coisa toda. Ela está o tempo todo ao lado de Moisés. Acredita-se que ela não casou, que ela não teve filhos, ela esteve o tempo todo ali a serviço. Então, eu quero começar aqui em Êxodo 15, que vai falar a dança de Miriam e das mulheres. Após eles passarem o mar, atravessarem o mar, todo o povo egípcio, os guardas egípcios, faraó, né, a água consumir eles e o povo passar ali a pés enxutos. Miriam, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, em Êxodo 15, 20, vai dizer assim, ó, então Miriam, a profetisa, ela é chamada de profetisa nesse momento. A irmã de Arão tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Quer dizer, Faraó e todo o seu exército foi lançado ao mar. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Essa é a passagem onde Miriam, né, ela está tão exaltada ali, tão feliz, tão alegre, tão glorificando a Deus, que ela pega um tamborim, ela começa a dançar, ela começa a tocar, e aí ela conduz aquelas mulheres, ela chama aquelas mulheres, talvez nesse momento ela esteja sendo chamada aí de profetisa, porque ela está liderando mulheres a um ato de adoração, a um ato de festejar aquele momento, né, de adorar a Deus por aquela vitória que elas estavam tendo ali naquele momento, que o povo de Israel, os hebreus, estavam tendo ali naquele momento. Mas aí eu quero voltar lá no iniciozinho, quando Miriam aparece ainda como criança, né, Joquebede coloca aquele cestinho, né, no cesto, depois de terem sobrevivido ali a 2 decretos, né, Faraó faz um decreto temendo, né, que o povo hebreu estava crescendo muito, temendo que o povo hebreu estava se tornando muito forte, né? A gente até comentou semana passada como é que pode, né? Às vezes a gente está com medo do inimigo e na verdade o inimigo está com medo da gente. E aí Faraó olhava para aquele povo, sabe, enorme, e temia que se aquele povo descobrisse a força que eles tinham, o quanto eles estavam em grande número, enquanto eles eram poderosos, quando eles eram fortes, como a fé deles era grande, eles podiam se voltar contra Faraó, contra os egípcios. E aí Faraó temendo esse povo, porque Faraó, por mais que fizesse para oprimir aquele povo, parecia que aquele povo crescia mais, né? E muitas das vezes é assim na nossa vida, por mais que o inimigo às vezes faça para nos destruir, faça para nos oprimir, faça para nos ver de cabisbaixo, parece que a gente cresce mais, parece que a gente avança mais, né? Porque o povo de Deus tem muito disso. Quanto mais a gente é encostado na parede, mais parece que a gente ganha mais força, né? Mais coragem para lutar, para orar, para buscar e vencer, né? E superar todas as dificuldades. Isso é coisa de Deus, é Deus que nos capacita dessa forma, não tem outra resposta.
né? Às vezes, quando eu olho para trás, assim, lembro de situações da minha vida, eu penso, meu Deus, qualquer pessoa normal, numa situação dessa, teria sucumbido, mas não, como eu consegui, como eu avancei, como eu superei isso. Por quê? Porque Deus era comigo, né? Era a mão de Deus sobre a minha vida, e essa mão de Deus, ela também está sobre a sua vida. Se você parar para pensar e analisar, né, fatos acontecidos, situações que você passou, você vai parar e pensar, eu sozinha não teria conseguido. Eu sozinha não sou capaz de ter superado tudo isso. Realmente havia algo maior comigo. Era Deus com você. Amém? E Deus continua com você todos os dias da sua vida. Amém? E aí, nesse momento que Joquebede, né, e Faraó cria ali aqueles decretos, primeiro das parteiras, depois para matar as crianças no rio. Joquebede toma uma decisão, né, instruída, acredita ali por Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tinha um destino para aquela criança, Deus tinha um destino para Moisés, e aquele destino precisava ser cumprido, né? Deus tem um destino na nossa vida, e tudo aquilo que Deus tem na nossa vida precisa ser cumprido. Não adianta circunstâncias, dificuldades, problemas, a sua incapacidade, não adianta nada. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. E aí Joquebede, ela pega, instruída por Deus, né? Pega aquela criança, coloca no cestinho, né, betumado e tal, lança no rio. E aí Miriam vai acompanhando aquele cestinho, vê que a filha de Faraó encontra aquele cestinho, e ela se apresenta, né, diante da filha de Faraó. A filha de Faraó fala, vai lá, busca nas hebreias uma mãe de leite para essa criança. E ela espertamente chama a própria mãe de Moisés, né? Depois que eu gravei o vídeo da semana passada, algo surgiu ao meu coração. Olha como é interessante, né? A gente confia algo em Deus, entrega algo para Deus e Deus nos devolve. Quando a gente abre mão, sabe, da nossa preocupação, quando a gente abre mão, sabe, da nossa ansiedade, a gente abre mão dos nossos medos, tudo aquilo que a gente tem medo de perder, tudo aquilo que a gente tem medo de não ter mais, de se desgastar, de se destruir, Deus, ele pega inteirinho, salvo, e nos devolve de volta. Deus devolveu de volta Moisés para os braços de Joquebede. Joquebede entregou naquele rio e falou, Deus, toma, é seu, toma conta, dá o destino que ele tem. E aí Deus pega ele e devolve para os braços de Joquebede. Coisa linda, né? Depois que eu gravei o vídeo, essa inspiração veio ao meu coração. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí Miriam, ela vai estar ali o tempo todo acompanhando, porque ela também vai para o palácio, ela também fica perto de Moisés o tempo todo, junto daquela criança. E aí quando Moisés, ele já é adulto, né, 40, depois ele, com 80 anos, ele vai liderar o povo, e então Miriam está ao lado dele o tempo todo, né? Miriam, Arão, irmãos dele, né? Talvez ali como conselheiros, né? Eu acredito que Moisés olhava para ele, se sentia seguro, se sentia confiante, porque ele estava olhando ali e vendo pessoas queridas, pessoas amadas ao lado dele. E é tão bom, né? Quando a gente passa por momentos de dificuldade, ou de luta, ou de superação, momentos que a gente precisa enfrentar, né, desafios, ter coragem, a gente olha para um lado, olha para o outro e vê que tem pessoas que nos amam do nosso lado, pessoas queridas, pessoas que estão torcendo pela gente. Mas também vai ter um momento, né, maravilhoso, que é o momento que eles passam ali pelo Mar Vermelho, que eles atravessam ali a pés enxutos, a história conta, e Faraó, né, a água fecha e Faraó e seus cavalos, como diz a palavra, são destruídos. E Miriam, ela toma uma atitude de liderança, né? Uma atitude de adoração. Ela pega um tamborim, ela começa a tocar, ela começa a cantar, ela chama as mulheres seguem ela no mesmo ritmo, no mesmo espírito. Mas lá na frente ainda tem uma outra parte que está em Números. E aí a gente pensa assim, nossa, mas Miriam era tão boa, mas toda pessoa, ela é passível de erros. Toda pessoa, ela é passível de cometer pensamentos errados, de ter atitudes erradas, de ter sentimentos errados. Isso não é errado. Isso não é errado no sentido de que você não é um monstro, ou você não é uma pessoa indigna de alguma coisa. Não, nós somos seres humanos, né? Seres humanos, e às vezes nós temos sentimentos errados, pensamentos errados, né? Coisas que vêm ao nosso coração, que a gente, quando a gente compreende que aquilo é errado, que a gente compreende que aquilo não é certo, né? E a gente pede perdão, Deus nos perdoa. E aí, aqui em Números 12, Miriam, a palavra diz assim, a sedição de Miriam e Arão.
Moisés agora é um líder, Moisés agora está liderando o povo, e Miriam e Arão, eles se incomodam ali com a esposa de Moisés, né? Ela é uma estrangeira, eles chamam ela de Cuxita, e eles vão reclamar com Moisés, e eles vão dizer dentro de si, Deus só fala com Moisés? Não, Deus fala conosco também. E aí eles chegam até Moisés e vai dizer assim, capítulo 12 de Números, e vai falar assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Então eles colocam ali contra a parede, né? Eles colocam ali em dúvida se Deus fala somente com Moisés. Então eles estavam ali em dúvida com a autoridade de Moisés. E quando eles colocaram em dúvida a autoridade de Moisés, se Deus falava só com Moisés, aí eles não estavam falando só de Moisés, estavam falando de Deus. E aí eles compraram, né? Miriam comprou uma briga, não foi com Moisés, comprou uma briga com Deus. Então, assim, quando a gente fala do outro, né? Quando a gente vai contra o que o outro é, o que o outro pode, a capacidade do outro, o que está sobre a vida do outro, a gente não está indo somente contra o outro, a gente pode estar indo contra Deus, porque todas as coisas são dadas por Deus, todos os dons, talentos e capacidades são dadas por Deus. Então, quando você indaga sobre o outro, você pode estar indo não só contra o outro, mas contra Deus também. E aí vai dizer assim, que era Moisés varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, vós três, sai da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu o Senhor em visão, e ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Então Deus estava falando, eu não falo com Moisés como um profeta qualquer, eu falo boca a boca com ele, face a face, né? É de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então Deus, ele pessoalmente, ele defende Moisés. E aí a palavra do Senhor vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Miriam, ela fica leprosa. Ela fica leprosa e ela tem que ser afastada ali do arraial. Moisés intercede por Miriam, ela fica afastada durante um período, Deus aceita essa intercessão de Moisés e depois ela retorna limpa, sem a lepra. Então, aqui está a história de Miriam, ao qual nós também podemos aprender muitas coisas, né? Humana. Você é humana? Você é humano? Eu sou humana. Nós somos passíveis de muitos acertos. Nós podemos fazer grandes feitos, coisas maravilhosas, mas também podemos cometer erros e falhas. E será que Deus esquece todos os nossos feitos bons por causa de um erro, por causa de uma falha? Acho que não. Deus tem contado nas suas mãos todas as suas bem-aventuranças, todas as suas maravilhosas feituras, né? E ele espera que o momento que você errar e falhar, você reconheça o seu erro, a sua falha, peça perdão, e assim Deus restaurará a sua sorte. Amém? Essa é a palavra de hoje, espero que tenha feito sentido para o seu coração e que Deus abençoe a sua vida. E se você gostou, por favor, compartilhe com outros. Amém? Um beijo, fica com Deus.